Turmani, eu vou falar meio amém. Amém. Tá? Me permita defender a tese do meio amém, tá? Por que meio amém? Você tem toda a razão quando você fala dessa forma aí, que afinal de contas dá a impressão de que nós estamos bastante egoístas, né? O Pai está nos dando uma baita de uma revelação e a gente não consegue trazer nenhuma novidade, né? Ou seja, não tem ninguém aqui a mais porque houve uma pregação de alguém para poder chegar e fazer. E eu confesso para você que eu também penso sobre essa situação, tá? Primeiro detalhe, né? A gente tem uma ideia, né, de igreja, me permita, tá, senhor Mani? Okay. Vou tentar levar a minha tese avante aqui, depois eu abro para você fazer a tua réplica ou tréplica aí. Okay. O que acontece? Primeira coisa, né? Você tem que ir pregar a palavra de Deus, né? Que está escrito, ide e pregai, né? Só que não é ide, é indo. Ou seja, o primeiro detalhe, a gente tem que começar a colocar, ou seja, o que é indo? Você viva a sua vida em Cristo Jesus. E qualquer oportunidade que você tiver, você fale. O que é uma oportunidade, né? O Paulo e eu aqui em Varginha brincamos muito, né? Que tem algumas pessoas que você começa a falar de Cristo para ela, mas ela é entendida em Cristo Jesus. Ela tem baita de experiência em Cristo Jesus. E ela fala com tanta convicção, aí você olha assim, mas caramba, o que ela está falando não é Cristo Jesus, é a interpretação dela acerca de Cristo Jesus, né? Então a gente brinca aqui que é a pessoa copo cheio. O que significa isso? É uma pessoa que não tem abertura para que você troque experiência com ela, troque comunhão com ela. Ela já está copo cheio, já está cheia daquilo que ela acha que deve fazer. Então tem esse tipo de pessoa. Não sou o juiz, tá, pessoal? Não é isso. Somente eu quero trazer uma eficácia naquilo que a gente estava falando. E eu quero ler junto com vocês aqui, olha, porque é importante, né, essa situação. Em Atos, né, estava lá o pessoal falando, né, acerca de alguma coisa, né, acerca de Cristo, e várias pessoas aceitaram e foram batizadas, né? Aí está escrito lá no Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, né? Caramba, que coisa tremenda! Agora, como que é que eles falavam, né? Olha bem, no verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, com alegria, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha bem, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam unânimes no templo, onde Deus ordenava a bênção, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Contavam com a simpatia do povo. Isso a gente pode falar, porque realmente o pessoal nos olha com simpatia, tá? E nós louvamos a Deus por causa disso. Aí, o que acontece? Com essa postura, Deus acrescentava, dia após dia, os que iam sendo salvos. Os prodígios espirituais, os prodígios de cura, de libertação daquela época, porque era a linguagem que eles acreditavam, né?
Hoje em dia, né, nós temos um sistema de medicina muito melhor do que naquela época, tá? E esse sistema de medicina, né, quando alguém recebe uma cura, aí fica falando, né? Ah, mas será que foi a oração que ajudou? Será que foi remédio? Será que foi a intervenção do médico? Será que é isso? Ou seja, é um tanto de conjecturas, tá? Mas o maior detalhe é que eu falei no comecinho, né, da questão da verdade. Por quê? Porque só tem uma verdade que nós temos que chegar e falar. Qual verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se Cristo te libertar, verdadeiramente você é livre. Então, essa para mim é a primeira performance, a perfeita consciência de que você é livre em Cristo Jesus. Porque isso vai redundar em prodígios, em a tua libertação e você se manifestar como esse ser livre que você é, com essa consciência viva de quem você é em Cristo Jesus, com a consciência viva de quem Cristo Jesus é em você, entra uma nova performance. Porque mesmo estando debaixo da escravidão do sistema babilônico que hoje nós nos encontramos, você vai manifestar a liberdade de Cristo Jesus, mesmo ali dentro. E é bem claro, né? Quando você se torna uma pessoa espiritual em plenitude, o maligno não lhe toca, né? Aí eu lembro do Paulo de Varginha, que ele traduziu a palavra tocar. O maligno não lhe fecunda. Agora, por que não lhe fecunda? Porque você não permite que Satanás te fecunde? Não, é mais do que isso. Não existe mais compatibilidade de natureza. A tua natureza já foi transformada. Entendeu? Então não tem como o maligno mais te fecundar, porque você não é compatível com a natureza maligna. Percebe? Agora, isso tudo é um processo. E eu não quero nos isentar de fazer o que o Sormani falou aí, e ele tem razão. Né? Porque se o Espírito de Cristo está em você, né, você, por fé, é nova criatura. Então as coisas realmente podem acontecer, né, de uma pregação com sinais e prodígios, você fazer a conversão de 3.000 pessoas. Agora, aquelas 3.000 pessoas foram lá para escutar aqueles apóstolos falarem. Ou antes, foram lá para escutar Cristo falar. Eles já estavam com o coração aberto. Percebe? Então, eles foram buscar uma libertação. Eles queriam uma libertação, porque eles tinham a consciência de que eles estavam presos. Eles tinham a consciência de que eles tinham a necessidade, tá? E eu estou falando aqui agora que nós estamos pregando um discernimento de que nós também estamos presos em um sistema babilônico. E eu quero, junto com vocês, clamar por uma libertação em Cristo Jesus desse sistema babilônico. E esse sistema babilônico saindo de mim, aí sim eu vou poder ter prodígios e ações de libertação que irão fazer com que as pessoas queiram estar junto com a gente. Porque elas estão vendo em nós a plenitude da divindade sendo expressada. Uma vez que nós ainda estamos nesse processo de desvencilhar da natureza carnal. É incrível falar um negócio desse. Pessoal, nós estamos aqui buscando a salvação das nossas almas. Ainda estamos buscando, tá? Porque para você ser filho, qual é o selo da filiação? Segundo a palavra, é o corpo redimido. Esse é o selo da filiação. Então, enquanto você estiver gordo, que nem eu, né, com os dentes caindo, que nem os meus,
com frieira no pé, que nem eu tenho. Não está vendo o rosto, nada na cabeça. Olha bem, só problema, entendeu? Mas eu posso falar mal de mim. Só não posso falar mal de vocês, porque nenhum de vocês tem esse tipo de problema. Graças a Deus por isso. Mas como eu tenho, entendeu? Significa que eu preciso de libertação ainda. Então eu não estou na minha melhor performance espiritual ainda. Eu estou buscando a performance espiritual plena. Porque se eu sair hoje para poder falar, eu consigo enxergar quando saíram lá alguns apóstolos, né, que não estavam totalmente preparados, né, e pediram lá para que ele libertasse, né, uma pessoa que estava possessa. O que aconteceu? O demônio não saiu, entendeu? E eles foram lá questionar Jesus, mas por que não saiu? Né? O que Jesus falou? Homens de pouca fé, né? Tem uma caça de demônios que só sai com jejum e oração. Vocês não estavam preparados. Então quer dizer que eu estou diminuindo vocês, meus irmãos? Não estou. Eu só simplesmente estou falando para vocês que existe ainda uma necessidade de uma preparação plena. E nós estamos nos preparando. E é necessário que a gente se prepare. Agora, fiquem em paz, porque na medida que você estiver tendo uma performance melhor em Cristo Jesus, Deus vai acrescentar as pessoas chaves para você falar de Cristo para ela. Pessoas essas que já estão buscando Cristo, estão querendo uma novidade de vida, estão querendo uma nova performance de comunhão com Cristo Jesus. É por isso que nós temos uma compatibilidade muito boa, né, de todo sábado estarmos aqui determinados. Nós colocamos isso como prioridade em nossas vidas. Nós queremos comungar profundamente acerca de Cristo Jesus. Nós estamos fazendo isso. E é fantástico isso, tá? Agora, o que acontece? Se nós sairmos aqui agora, talvez não haja a devida preparação para uma performance, para o convertimento de pessoas, tá? Mas eu não quero olhar as possibilidades, eu quero olhar o amor de Cristo em nós. Percebe? Porque isso é uma certeza que eu tenho, entendeu? Eu também não quero olhar as impossibilidades, eu quero olhar a natureza de Cristo me transformando e convertendo a minha natureza carnal em natureza de Cristo Jesus. Cristo em vós é a esperança de glorificação, entendeu? Eu quero tirar o verbo esperançar, eu não quero esperar mais, eu não quero ter essa atitude. Eu creio que Cristo vai fazer, entendeu? Eu quero ver Cristo em nós. Porque é isso que aconteceu. A plenitude da divindade habitava naquelas pessoas lá do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, elas pereceram. Mesmo assim, elas foram embora. Mesmo assim, os cristãos de outrora não tiveram a oportunidade de estar nos fins dos tempos, que nem você, minha irmã, que nem você, meu irmão, que está me escutando. Tá? Nós estamos no momento certo, na hora certa. E enquanto você não tiver a performance da plenitude de Cristo em você, insista consigo mesmo em obter. Insista. Nós temos aqui, nós estamos fazendo um trabalho, que é o quê? Falar que você, eu, Ronaldo, sou a manifestação exata do ser que Cristo é. Vocês estão vendo que tem uma aura de luz aqui em volta de mim, viu? Só que não é de Cristo não, gente, é da lâmpada aqui. Entendeu? Eu quero que vocês vejam a aura de Cristo em mim, entendeu? Precisa disso acontecer. Isso significa que a plenitude da divindade realmente habita em mim. Aí nada nos será impossível. Percebe? E é esse ponto de convencimento que nós temos que estar andando juntos, né? E com a paz no coração. Na medida que o Pai quiser
Ele vai colocar a pessoa do teu lado, para você escutar, para você falar da tua experiência, e ela vai escutar da tua experiência, e ela vai viver a tua experiência, e ela vai desejar estar com a gente, e ela vai desejar ser um com a gente, ela vai desejar ser coparticipante da natureza de Cristo, que nem nós estamos sendo. E é dessa forma que nós vamos convencer o mundo. Qual forma? Cristo habita em todo o meu ser. Habita em mim a plenitude da divindade. Eu sou pleno em Cristo Jesus. Percebe? Então, se o mundo ainda não nos recebe, é porque ele não conseguiu enxergar Cristo ainda em nós. Porque está escrito aqui, quando Cristo se manifestar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Percebe? Então, eu não preciso de falar de Cristo para que os joelhos se dobrem. Eu preciso manifestar Cristo. Eu preciso ser Cristo. Porque quando eu for Cristo, todo o joelho se dobrará diante de mim. Mas não é diante de mim, é diante de Cristo que habita em mim. Percebe? E toda língua vai confessar, né, que Cristo está em mim. Não, que eu sou a expressão de Cristo, porque Cristo está em mim. Entendeu? Então, esse é o ponto. Tá? E está todo mundo esperando que Cristo se manifeste, né, novamente em corpo e alma, né, sobre a face da terra. Não. A manifestação dele aqui agora é particular, ela é para você, ela é exclusiva para você. Porque quando você tomar a consciência viva de quem Cristo é em você, você realmente é a performance de Cristo, a melhor performance de Cristo sobre a face da terra. Nada te será impossível. Aí sim, quando você verbalizar, já não é mais a tua palavra para convencer o mundo, é a palavra de autoridade de Cristo, sobrepujando toda a autoridade sobre a face da terra. Esse é o ponto. Entendeu? Então, só trazer equilíbrio para nós nessa situação, porque isso sim é a melhor performance espiritual da manifestação da autoridade de Cristo. Eu preciso ser para depois eu falar. Eu preciso ser em plenitude, em Cristo Jesus, e ter o discernimento exato de que Cristo Jesus é pleno em mim, aí sim, nada me será impossível. E eu só consigo essa performance quando eu estou sendo coparticipante junto com vocês do corpo de Cristo multimembrado. Porque esse é o corpo de Cristo. Agora, a plenitude da divindade não é a performance individual de cada um. Não é. Nunca foi, nunca vai ser. É a performance do discernimento do corpo de Cristo multimembrado. Primeiro, do pertencimento. Né? Você tem o discernimento, aí depois você anda no pertencimento, e depois você tem a habilitação, e com a habilitação vocês começam, né? Nós começaremos a executar a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra. Então já não vai ter mais. Ah, mas eu penso assim. Não, mas eu penso assado. Ah, mas eu fiz assim. Não, eu vou fazer assado. Ah, mas não sei o que, assim. Percebe? Isso é conjectura humana. Nós não vamos ter condição nenhuma de estar trilhando por esse caminho mais. Agora, a trilha que nós estamos trilhando é aquela única trilha que eu conheço. Eu, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus para nós, sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que eu estou falando. Percebe? Esse caminho em mim. É sobre esse caminho que eu estou falando. É a verdade de Cristo em mim. É sobre essa verdade que nós estamos falando. Tá? E é a vida de Cristo em nós. Percebe? É sobre essa vida que nós estamos falando. Agora, isso tem que ser de tal maneira pleno em nós, para que não haja dúvidas. Ronaldo, você tem frieira ainda. Eu tenho que curar essa frieira em Cristo Jesus. Ronaldo, você está barrigudo. Você é um comedor de açúcar. Eu tenho que parar de comer açúcar. Eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. Entendeu? Ronaldo, você é feio demais da conta. Você é careca.
Eu tenho que orar para Deus. Se Deus quiser que eu seja bonito de novo e tenha uma cabeleira farta, ele vai me conceder essa graça, entendeu? Mas, Ronaldo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Ou seja, tem que ter uma coerência entre do que aquilo que eu falo e aquilo que eu ajo, entendeu? E nessa forma, eu vejo com muita paz no coração. Tá? O momento exato de você falar é o momento exato de você falar. O Espírito vai te direcionar. O momento exato de você viver, isso o Espírito não pode te falar mais, não. Você tem que estar vivendo Cristo, percebe? Então, indo, né? E tendo oportunidade, não perca a oportunidade. Fale. Agora, essa oportunidade, ela vai, na tua vida, vai aparecer. Você não precisa de ir atrás dessa oportunidade para você falar de Cristo Jesus. Agora, viva Cristo Jesus. Isso não é, você não precisa de buscar uma oportunidade para isso. Você já tem a oportunidade de viver Cristo em plenitude. Entendeu? Você tem a fé para poder você saber que Cristo em vós é a esperança da glória. Mistério que foi revelado para os gentios. Nós já recebemos esse prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós, os gentios, nós já temos esse prêmio diante de nós. Nós estamos vivendo esse prêmio. Consequentemente, né, a esperança de glorificação já não é tão esperança a mais. Nós já temos, com certeza, o discernimento e a apropriação de que Cristo está em nós. Afinal de contas, nós o temos como caminho, percebe? Nós andamos nele, nós o temos como a verdade plena em nós. Se não tiver plena, nós sabemos que por fé ela é plena, tá certo? E que nós estamos entrando na vida dele. Percebe? Então, eu tenho a esperança de não ter que passar pela corrupção da morte. Eu tenho esperança disso. Eu tenho vivido dessa forma. Eu tenho buscado Cristo Jesus junto com vocês para essa performance. Agora, mais do que nunca, eu quero ser a expressão exata do seu ser. Porque isso sim transforma as pessoas. Eu não quero convencer ninguém de que Cristo é bom. Eu quero transformar as pessoas. Esse é o verdadeiro prodígio, esse é o verdadeiro milagre, essa é a verdadeira manifestação de Cristo para que as pessoas possam saber quem é o Senhor da minha vida, quem é o Rei da minha vida, quem é o Senhor absoluto de todo o meu ser. Percebe? Agora, isso eu vou me esmerar junto com vocês para ser a exata manifestação da semelhança de Cristo. É o que eu estou buscando. A plenitude da divindade sendo expressada em nós. E enquanto isso não acontecer em plenitude, o convencimento é um mero convencimento. Eu vou lá, vou pregar e vou convencer a pessoa. Aí vai chegar um outro pregador melhor de lábia do que eu, vai convencer a outra pessoa de outra coisa, entendeu? Então eu não quero convencer ninguém. Eu quero simplesmente ser Cristo, manifestar a sua natureza. E isso sim vai transformar as pessoas, porque ele me transformou em primeiro lugar. Entendeu? Então, é dessa forma. É no amor de Cristo que eu estou falando isso com vocês. Não estou julgando, não estou medindo, não estou falando nada. Não quero nem me isentar de falar as coisas com as pessoas, né? Nem tampouco me isentar de não falar nada para ninguém. Eu quero simplesmente o seguinte: eu tenho uma obrigação espiritual de ser a plenitude da divindade sobre a face da terra. Eu tenho a obrigação espiritual de viver Cristo. E é isso que eu estou buscando aqui. Então, essa é uma obrigação que você tem, minha irmã, meu irmão. Você é obrigado a reconhecer Cristo em todos os seus caminhos. Você é obrigado a confiar. Obrigado, o resultado disso vai ser o quê? É a confiança que você vai depositar nele. Aí você depositando a confiança,
tudo mais ele fará. Ou seja, ele vai acrescentar as pessoas que vão receber a salvação. E você vai pregar com a tua vida. Você vai pregar com a melhor performance possível. Você vai pregar sendo Cristo sobre a face da terra. Eu espero me fazer entendido, tá? E com amor que eu estou falando isso aqui. Com muita paz no meu coração, com muito amor, com muita tranquilidade. Você que está me escutando aqui, você é a melhor performance sobre a face da terra de Cristo Jesus hoje. Agora, você é a performance total? Não sei, eu não fui levantado para te avaliar. Eu fui levantado para me avaliar, entendeu? E eu estou mostrando para vocês que eu ainda tenho frieira, ainda tenho aquilo outro, eu tenho não sei o que, não sei o que, não sei o que, que eu não quero ter mais, entendeu? Agora, isso é uma brincadeira para poder falar para vocês que, espiritualmente falando, eu ainda tenho uma performance a executar em Cristo Jesus. Percebe? E eu preciso de vocês, né? O pessoal faz uma analogia, né? Você tem que ser um com Cristo pregado na cruz de Cristo, né? Coisinhas básicas, né? Mas a última, você pode bater a trave dos teus pés, você pode bater a trave numa das suas mãos, mas na última mão, quem tem que pregar na cruz de Cristo é um irmão, é uma irmã, que vai ter que fazer isso para você. O que eu estou querendo falar com isso? A identificação com o Cordeiro, lá no Antigo Testamento, quando, né, o pecador levava o Cordeiro e impunha as mãos sobre ele para ele se identificar com o Cordeiro, é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos buscando uma identificação com Cristo Jesus. Nós estamos buscando ser a expressão exata do ser que ele é. Essa é a nossa melhor performance. Percebe? Então, os meus olhos estão fixos em ti, Cristo Jesus. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita. É isso que eu estou sendo preparado. Estou sendo preparado para ser o quê? A expressão da plenitude da divindade sobre a face da terra. Não tem mais nenhum mistério. A partir daí, né, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. A princípio na vida do Paulo, a princípio na vida do Sormani, a princípio na vida do Anselmo, a princípio na minha vida, mas depois também na vida daquela pessoa que está confessando. Porque se ela confessar, ela se torna. O processo, né, de identificação com Cristo começa a acontecer na vida dela. E ela vai se tornar a expressão exata do ser que Cristo é. E ela se tornando, outras pessoas verão Cristo nela. E outras pessoas também se prostrarão e confessarão que Cristo Jesus é Senhor na vida daquela outra pessoa. Entendeu? Amém. Esse é o ponto-chave que nós temos que nos determinar. Tá? Com amor, as coisas estão acontecendo, está tudo dentro do plano de Deus, está tudo dentro do tempo de Deus, percebe? Então, eu declaro paz no teu coração, para você Amém. fazer exatamente a perfeita vontade de Cristo Jesus, tá? Se Deus te levar para pregar, pregue. Se Deus te levar para poder você orar, ore. Se Deus te levar para você jejuar, jejue. Se Deus está falando para você falar no sábado, fale. Se Deus está falando para você cantar uma música no sábado, cante. Mas você quer falar outro dia também? Então vamos marcar outro dia também. Vamos estar aqui reunidos aqui em Baipendi? Vamos. Percebe? Existe no teu coração a tua disponibilidade. Amém. Qual a disponibilidade? De ser um com Cristo Jesus. E é nisso que eu abençoo cada um de vocês, como também me abençoo também. Eu quero ser a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Ronaldo, lembra quando eu falei que nesses momentos temos que pedir a orientação do Espírito Santo? Ele vai nos acusar se devemos ou não falar alguma coisa para aquela pessoa que está ali diante de nós. Então, o Espírito Santo ele vai nos acusar, dizer, ó, fala. E aí, não é eu, o Sormani, que estou falando. E sim o Espírito Santo, que está falando através de mim para aquela pessoa. Não sei como está agora. Por quê? Dessa forma eu falo amém para você, total. Pronto. Por É quê exatamente isso, tá? Porque O ele Espírito Santo vai nos guiar, sua mãe. Amém. Isso.
Foi nessa fala minha, eu falei do Espírito Santo. Antes da minha fala para essa pessoa, que não sou eu que estou falando, mas através de mim, está sendo o Espírito Santo falando para essa pessoa. Então, primeiro, eu peço orientação ao Espírito Santo. Se ele me autoriza, é porque está saindo não de mim, mas o Espírito Santo está falando através de mim para essa pessoa. Foi isso que eu quis falar. Meu irmão, Sormani. Sormani? Sim, estou de ouvir. Então, você está entendendo também o que eu estou falando? Sim. Eu estou falando que a plenitude da divindade tem que ser a expressão total do meu ser. Isso traz eficácia, percebe? Isso traz, porque é com a vida. Nós estamos mostrando e exemplificando com a nossa vida, com a nossa existência. Isso é forte, é mais forte do que até mesmo uma pregação, que o Espírito te leve a pregar para alguém. Que o Espírito te leve a pregar, porque o Espírito está nos levando a sermos a expressão exata de Cristo. Olha, esse é o primeiro trabalho nosso. E nós estamos exercitando em Cristo Jesus com maestria esse trabalho. E a vontade que nós temos é que todas as pessoas estejam comungando com a mesma comunhão que nós estamos tendo com Cristo. Essa é a nossa vontade, entendeu? Agora, cuide para que você seja um com Cristo Jesus em plenitude. Então, esse, sim, é o teu chamamento nesse momento, minha irmã, meu irmão. Esse, sim. Cristo em você. Deixar de ser esperança e ser a realidade da tua existência sobre a face da terra. Isso é o que o Espírito está te levando, entendeu? É essa performance que o Espírito está te levando, entendeu? Agora, estando em Cristo Jesus, como está escrito lá, nada nos será impossível. As coisas vão acontecer. Alguém está com frieira, você vai orar, vai impor as mãos e a frieira vai embora. Alguém está gordo e desequilibrado, comedor de açúcar, você vai orar, aquela pessoa vai deixar de ser comedor de açúcar e vai ficar equilibrada. Alguém é careca, alguém vai ler lá, vai orar e a pessoa vai receber uma peruca bacana. Não é uma peruca bacana, cabelo de novo, entendeu? Agora, isso eu estou falando porque nós ainda não somos a expressão exata do ser que Cristo é. Porque senão, qualquer palavra que a gente falasse, onde nós estivermos, as pessoas iriam de fato se ajoelhar diante da natureza de Cristo que habitar em você. Se isso não está acontecendo dessa performance, significa que a plenitude ainda está um pouco aquém de você. Mas tenho certeza de uma coisa, quando numa oportunidade lá que chama o Sormani para poder chegar e falar, o Sormani, as pessoas estão ali para escutar, estão abertas a escutar. Então vai ter um palestrante falando tal coisa, vai ter um palestrante falando de outra coisa, e vai ter lá o Sormani falando a experiência espiritual. Então, aquilo é uma oportunidade que o Espírito criou para que o Sormani possa chegar e falar. Como também eu tenho claramente, né, passei numa reunião, né, eu não vou falar o lugar nem as pessoas não, tá? Mas aí a pessoa falou, Ronaldo, é isso aqui, ó, você sabe muito bem o que é que vai ser, né, se você não quiser. Nós temos que ganhar essa concorrência, mas você sabe o que vai acontecer. Na hora que a pessoa falou isso, eu falei claramente, olha, eu sei e não me interessa entrar nisso dessa forma. Ah, você não quer se sujar? Bom, não é questão disso, é questão de princípio. Hoje, o Cristo que habita em mim não me permite mais entrar em corrupção, entrar em licitação criminosa, entrar em licitação onde que o deputado fulano de tal tem que levar a parte dele, senão ele não vai ser o facilitador. Olha isso aqui, bonito. Não é um corruptor, não. É um facilitador. Eu vou facilitar os seus caminhos, Ronaldo. Ei, caramba, peraí. Quem é o arretador dos meus caminhos é Cristo. Ele que endireita os meus caminhos.
Os meus vales, ele aplana, as minhas montanhas, ele aplana. E tira das montanhas e coloca nos meus vales. É ele que está fazendo o meu caminho ficar tranquilo em Cristo Jesus. Percebe? Então, é isso aí. Eu não quero entrar nesse tipo de curriola. Ah, Ronaldo, quer dizer que se você foi santinho? Pessoal, eu não vou confessar nada para vocês, tá certo? Então eu vou falar para vocês o seguinte, eu não sou santinho, mas eu pretendo ser santinho. É isso aí. Eu não fui sempre certinho, mas eu quero ser certinho, entendeu? Eu não fui sempre bonitinho, mas eu quero ser bonitinho. Eu quero ser exatamente a expressão da natureza de Cristo sobre a face da terra. E as oportunidades que eu tenho para poder falar que eu, por princípios, não quero agredir o Deus a quem eu sirvo, eu tenho falado. Isso tem abalado as pessoas que se achegam perto de mim. E elas sabem que se quiserem um teleférico sem corrupção, elas podem comprar do Ronaldo. Mas se elas tiverem necessidade de uma corrupção, elas vão comprar de outro fornecedor. Entendeu? Mas, Ronaldo, você pode falir. Eu prefiro ser um falido com o fabricante de teleférico a ser um falido na minha comunhão com Cristo Jesus. Entendeu? Eu quero ser a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Amém. Então, esse é o ponto. E nesse ponto, meus irmãos, eu sou um com vocês, tá certo? Estou com muita paz no meu coração para poder falar tudo que eu falei aqui. Estou com muita tranquilidade, mas estou muito determinado a ser um com vocês na plena comunhão com a natureza de Cristo, no seu corpo multimembrado. Percebe? Amém. Nisso podem contar comigo. Estou um com vocês nessa busca. Amém? Amém. Estou falando de novo. Estou nesse pensamento. Amém. Tamo junto, senhor Mani.